Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas em matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios do nosso canal, inscreva-se e clique no sininho para não perder as novidades, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar a divulgação desse projeto. Pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 130 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos tratando de alguns temas importantes aí sobre funções de maneira geral, pois são temas importantes para os próximos tipos de funções que nós vamos ver, né? Nós já estudamos as funções do primeiro grau e as funções do segundo grau, basicamente. Nós vamos ver mais algumas funções, funções modulares, funções exponenciais, funções logarítmicas, né? Futuramente, funções trigonométricas. E nós estamos estudando alguns conceitos aqui globais, né, envolvendo funções, que vão ser úteis no estudo de todas essas funções aí, ok? Então, antes de apresentar esses conteúdos aqui, eu quis fazer com vocês, pelo menos, tratar apenas com funções do primeiro grau e do segundo grau, sem tratar desses assuntos, para que nós possamos até trabalhar melhor esses assuntos, tendo como referência, pelo menos, as funções do primeiro e do segundo graus, tá ok? Bom, pessoal, hoje nós vamos ver um tema muito importante. Esse tema dificilmente ele é trabalhado aí no ensino médio e no ensino básico, né? É trabalhado mais no ensino superior, mas de certa forma ele é necessário, embora não trabalhado especificamente, ele é necessário e é utilizado, né? Então, embora seja utilizado, ele não é tão bem trabalhado, no meu ponto de vista, ele não é tão bem trabalhado como ele deveria ser, tá ok? Então nós vamos trabalhar esse tema aqui que é muito importante aí para vocês daqui para frente, tá bom? Bom, a ideia é a seguinte, estudar transformações de funções. Quais são as transformações que nós podemos fazer? Basicamente, nós vamos falar em transformações envolvendo a translação, né? Lembrando que translação tem a ver com o deslocamento, né? Deslocamento. E reflexão, ou que tem a ver também aí com rotação, né? Por exemplo, nós temos que o planeta Terra, por exemplo, ele gira em torno do Sol, né? Então, nós temos na Terra, nós temos um movimento de translação em torno do Sol, pois ele está girando em torno do Sol, mas ao mesmo tempo a Terra gira em torno do próprio eixo, então existe um movimento de rotação. É claro que não quero com isso fazer esse paralelo especificamente com funções aqui, mas só para vocês perceberem esse tipo de movimento e esse tipo de relação que existe aqui, tá ok? Bom, então nós podemos considerar o gráfico de uma função e aplicar translações ao gráfico de uma função. Translações, né? A translação, é claro, ela vai ter mais a ver aí quando nós falamos em translação, quando nós pensamos no gráfico, tá ok? Bom, eu fiz ali um gráfico de uma função genérica, tá ok? Não sei que função é essa aqui. Eu chamei y igual a f de x, quer dizer, uma função genérica aqui. E vamos pensar primeiro na translação. Bom, a translação, nós temos três translações possíveis aqui, que eu listei aqui para vocês. Nós temos uma translação na direção do eixo x, na direção do eixo y, e numa direção arbitrária, tá ok? Essa notação aqui está aqui a origem e o x, né? Ou seja, na direção do eixo x, tá? Isso aqui, nós podemos entender isso aqui, essa notação aqui, como notação eixo x. E aqui eixo y, tá ok? Bom, então, como seria uma translação na direção do eixo x? Ora, simplesmente seria nós pegarmos este gráfico aqui, da forma que ele está aqui aparecendo, e movermos esse gráfico nessa direção sem nós espremermos esse gráfico, tá ok? Mantendo o mesmo formato, nós vamos transladando esse gráfico nessa direção. Isso que seria uma translação na direção do eixo x. Por outro lado, uma translação na direção do eixo y seria nós movermos o gráfico sem alterarmos sua forma, mas nesta direção do eixo y. Esses dois casos nós vamos estudar na aula de hoje. E numa direção arbitrária, o que seria? Seria nós movermos esse gráfico para qualquer direção, né? Então, nós caminharmos com ele para lá, para cá, né? Qualquer direção. Grosso modo, nós podemos pensar no seguinte, num único ponto do gráfico, né? Nós podemos pensar num ponto do gráfico. Então, vamos imaginar este ponto. Nós podemos ir movendo esse ponto para cima, né? E considerando que todos os outros pontos vão também mover para cima. Então, isso seria uma translação na direção do eixo y, né? Podemos mover para frente ou para trás, seria uma translação na direção do eixo x, e podemos movê-lo em qualquer direção, uma direção arbitrária, né? Bom, aqui nós temos também, pessoal, a chamada reflexão, ou
Também eu classifiquei como rotação, pois toda reflexão ela é uma rotação também, tá ok? Mas ela não é uma rotação no espaço, tá ok? Por exemplo, uma reflexão em relação ao eixo X. Vamos imaginar que o eixo X é como se fosse um espelho e nós vamos ter o simétrico desse gráfico em relação ao eixo X, né? Nós vamos quebrar esse gráfico para baixo aqui, né? É como se fosse uma rotação, né, no espaço, né? Então esse gráfico ele está rotacionando e vindo, todos os pontos estão vindo aqui para baixo, né? Então este ponto aqui vai parar aqui, este aqui vai parar aqui, então nós vamos ter um gráfico aqui para baixo que vai ser a simetria exatamente em relação a este, né? Então nós temos esta reflexão em relação ao eixo X, que nós podemos enxergar também como uma rotação. Em relação ao eixo Y, da mesma forma, nós podemos enxergar aqui como uma rotação, né? Nós rotacionamos no espaço ou simplesmente podemos pensar numa reflexão, né? Como se fosse um espelho aqui. Em relação às rotações ou reflexões em relação ao eixo Y, está intimamente ligada à ideia de função par que nós vamos estudar na aula de hoje. O que é uma função par e vamos estudar também o que é uma função ímpar, tá ok? Nós vamos definir na aula de hoje e ver que tem a ver aí com a reflexão em relação ao eixo Y. Uma reflexão em relação a um outro eixo, né? Eu classifiquei duas aqui como importantes. Em particular, a reflexão em relação ao eixo y igual a x. O eixo y igual a x é exatamente esta reta aqui, né? Esta é a reta y igual a x. Todos os valores de y são iguais aos valores de x, né? Ou seja, esta função, né, f de x igual a x. Bom, então seria uma reflexão em torno deste eixo. Isso aqui está intimamente ligado à ideia de função inversa que nós vamos estudar ainda em aulas futuras, tá ok? Então, a ideia seria nós refletirmos esse gráfico em relação ao eixo y ou então fazermos uma rotação em relação ao eixo, uma rotação de 180 graus, mas saindo do plano da lousa. Então, de certa forma, essas reflexões aqui em relação ao eixo x ou eixo y, essa reflexão em relação ao eixo y igual a x e também em relação ao y igual a menos x, que é este eixo aqui, né? Elas são rotações, mas que saem do plano. São rotações que eu quero dizer de 180 graus, né? Que nós rotacionamos aqui exatamente 180 graus, né? Para nós cairmos aqui na parte de baixo, ou para cá, né? Ou em relação ao eixo y igual a x, ou em relação ao eixo y igual a menos x, né? E todas elas têm uma interpretação geométrica aí. E nós podemos pensar numa rotação, uma outra tipo de rotação em relação a um outro eixo, né? Por exemplo, um eixo arbitrário aqui, né? Por exemplo, esta reta aqui que não é nem y igual a x, nem y igual a menos x, nós podemos também fazer uma rotação em relação a essa reta, ou uma reflexão, né? E nós podemos também fazer rotações no próprio plano, tá ok? Por exemplo, nós podemos pegar todos os pontos deste gráfico e simplesmente girarmos este gráfico, sem sairmos do plano, né? Isso também classificaria como um movimento de rotação, mas também nós não temos muita matemática aí para nós trabalharmos com isso, né? E nem vai ser tão útil aí para o nível de ensino que nós estamos trabalhando aqui. Aliás, essa parte de translação numa direção arbitrária nós até temos condições de trabalhar sim. Pois, na verdade, a translação numa direção arbitrária vai se compor de uma translação na direção x e uma translação na direção y. Ou seja, se nós soubermos fazer essas duas translações, nós conseguimos fazer numa direção arbitrária, tá ok? Pois, na verdade, por exemplo, se nós vamos transladar daqui para cá, por exemplo, nós podemos transladar o x para cá e o y para cá. Então nós conseguimos decompor essas duas translações aí para obter a translação numa direção arbitrária, tá ok? Bom, aparentemente, pessoal, é um pouquinho vago, né? Mas nós vamos trabalhar com cada caso agora e acredito que vai ficar bastante claro para vocês. Bom, pessoal, esse é o primeiro caso que nós gostaria de trabalhar com vocês aqui, que é a translação no eixo x. Bom, nós temos aqui uma função, peguei como exemplo a função f de x igual a x quadrado, que é a nossa parábola aí, né? f de x igual a x quadrado. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de dizer, se algum desses exemplos vocês não estiverem entendendo como é que nós desenhamos esses gráficos, voltem às nossas aulas anteriores, de função do primeiro grau e segundo grau especificamente, né? Que nós explicamos como é que se esboçam esses gráficos aqui, tá ok? Bom, então aqui nós temos a parábola f de x igual a x quadrado. E eu fiz duas transformações.
Uma a função g e outra a função h. Né? Então o que eu fiz com a função g? Em vez de trabalhar com x ao quadrado, ficou x mais 2 ao quadrado. E aqui, em vez de x ao quadrado, ficou x menos 3 ao quadrado. Ora, o que será que acontece se nós somarmos 2 ao x aqui? O que acontece com a função? Veja que aqui, quando o x é 0, o y é 0. Então, é exatamente o nosso vértice aqui. Agora, aqui, quando o x é menos 2, é que está dando menos 2 mais 2, 0 ao quadrado, que é 0. Portanto, nós deslocamos a função para a esquerda. Né? Então, observe que quando nós somamos 2 aqui ao x, nós trazemos o gráfico 2 unidades à esquerda. O gráfico é exatamente o mesmo, mas 2 unidades à esquerda. Por outro lado, quando nós subtraímos no x, nós deslocamos 3 unidades à direita. Veja que quando o x é 3, é que 3 menos 3 é 0 ao quadrado, que vai dar 0 aqui. Né? Em outras palavras, quando nós somamos algumas unidades ao x, nós deslocamos o gráfico para a esquerda. E quando nós subtraímos do x, nós deslocamos para a direita o gráfico, tá ok? Bom, pessoal, tomei agora o mesmo exemplo para f, né? Para a função f, para ilustrarmos as translações no eixo y aqui, em relação ao eixo y, né? Bom, agora vamos ver o que vai acontecer. Nós temos x associando x quadrado. Agora a função g, eu vou fazer o seguinte, x quadrado mais 2. E a função h, eu vou fazer x quadrado menos 3. Quando nós fazemos x quadrado mais 2, o que acontece? Todos os valores x quadrado, nós somamos 2 unidades. Então nós levamos esse gráfico 2 unidades para cima. Né? Todos os valores vão ter 2 unidades a mais. Né? E com a função h, nós fazemos x quadrado menos 3. Então nós trazemos 3 unidades para baixo o gráfico. Né? Aqui nós temos como calcular essas raízes daí que surgem, né? Pois aí x quadrado menos 3 igual a 0 vai dar x igual a mais ou menos raiz de 3. Ok? Bom, então veja, quando nós somamos, nós vamos para cima. E subtraímos, vamos para baixo. Agora nós vamos procurar formalizar esses dois casos aqui de translações em relação ao eixo x e em relação ao eixo y para vocês. Esse aqui é o resumo que nós vamos apresentar aqui. Com relação às translações em relação ao eixo x, né? Supondo aqui um c maior do que 0, se nós substituirmos na função x por x mais c, né? Supondo c maior do que 0, o gráfico translada c unidades para a esquerda. Ok? E quando nós fazemos x menos c, o gráfico translada c unidades para a direita. Por outro lado, translações no eixo y. Se nós observamos f de x e fazemos f de x mais c, o gráfico translada c unidades para cima, supondo c maior que 0 também. E f de x menos c, o gráfico translada c unidades para baixo. Cuidado aqui que foge um pouco do senso comum neste caso aqui. Né? Porque quando nós falamos em translações no eixo y, quando nós somamos, nós vamos para cima e subtraindo vamos para baixo. No caso de translações no eixo x, quando nós somamos, em vez de nós irmos para a direita, que seria o mais natural, ligado à soma, né? Nós temos a ver aí a soma com ir para o lado positivo, né? Mas quando é no eixo x, porque como nós fazemos a transformação em x, nós acabamos indo para a esquerda, tá ok? E x menos c transladamos para a direita, tá ok? Então ocorre essa inversão aqui, tem que tomar cuidado com isso aqui, tá bom? E é claro, né, nós temos o terceiro caso aqui, que seriam as translações numa direção qualquer, que aí seria uma mistura dessas duas, tá ok? Então seria uma mistura de translações tanto no eixo x quanto no eixo y, tá ok? Então nós temos uma translação numa direção qualquer aí. Bom, pessoal, este é o caso aqui da reflexão em torno do eixo x. O que nós fazemos aqui? Eu tomei um exemplo de uma função do primeiro grau, nesse caso, que leva x em 2x menos 3. Então este é o gráfico que nós temos a função do primeiro grau aqui, tá ok? Coeficiente linear menos 3, coeficiente angular é 2, né? Portanto, tem a raiz aqui é 3 meios, ok? Então este é o gráfico. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos construir a função g e olha como é que vai ser definida a função g.
ela leva x em menos 2x menos 3, que se vocês observarem é exatamente o oposto, né? Nós tomamos menos esse valor aqui, né? Quando nós tomamos o oposto desse valor, o que nós fazemos? O que era positivo vira negativo, né? O valor que era positivo vira negativo e o valor que era negativo vira positivo. Então nós acabamos refletindo esse gráfico em relação ao eixo x, ok? Então veja, este é o gráfico da função menos 2x menos 3, que eu distribuí aqui, ficou menos 2x mais 3. Exatamente esse gráfico que é exatamente a reflexão desse aqui em relação ao eixo x. Veja que a parte positiva, ela vira negativa, vem aqui para baixo. E a parte que era negativa, ela vira positiva, ela vem aqui para cima, tá ok? Então é exatamente a reflexão. Então é assim que nós refletimos em relação ao eixo x. Veja que na verdade existe aqui um movimento de rotação, né? Se nós pensarmos aqui numa rotação, supondo este eixo aqui, né? Nós rotacionamos em 180 graus, né? Saindo aqui da lousa, esta parte vai lá para baixo e esta parte lá por trás vem lá por cima, tá ok? Então, ela entra na lousa essa parte e esta parte sai, não é? Então nós temos uma rotação em torno deste eixo aqui, tá ok? Este é o nosso eixo de rotação, né? Ele faz uma rotação aqui de 180 graus exatamente, né? E aí acaba refletindo este gráfico lá para baixo, tá ok? Agora, vamos falar aí sobre a reflexão em relação ao eixo y, né? Nós temos aqui uma função f que leva x em 2x menos 3, a mesma função que eu exemplifiquei anteriormente. Esse é o gráfico aqui. E aí a função g vai ser obtida o seguinte, eu vou trocar x por menos x, né? Então vai ficar 2 vezes menos x menos 3. Então só vou mudar o sinal do x, vou fazer aparecer um sinal negativo aqui. Então vai ficar menos 2x menos 3. Observem que o gráfico é exatamente a reflexão desse gráfico aqui sobre o eixo y, né? Veja que também tem a ver aí com uma rotação de 180 graus em relação ao eixo y. Bom, pessoal, com relação às reflexões em torno do eixo y igual a x ou y igual a menos x, né, nós vamos dar esse seguinte exemplo aqui. Vamos pensar na função que associa x à raiz de x. Ou seja, se nós temos raiz de x, que é o y igual a raiz de x, nós temos x igual a y ao quadrado. Então, nós podemos enxergar esta parábola aqui, ok? Nós não conseguimos fornecer um exemplo muito mais simples para nós podermos ilustrar bem isso aqui, tá ok? Bom, então aqui nós temos a função aqui, né, que leva y em raiz de x, tá? F de x igual a raiz de x. O gráfico aproximadamente é este aqui. E aí nós vamos fazer a primeira coisa seguinte. Vamos pegar a função g, né, e vamos levar x em x quadrado. E olha o que vai acontecer. Nós vamos obter exatamente este gráfico aqui, esta parte. Note que o domínio contra domínio são somente o R+, tá? Os reais não negativos. Portanto, nós obtivemos somente este pedaço da parábola, né? Que é exatamente a simetria deste pedaço aqui em relação ao eixo y igual a x, ok? E aqui nós vamos ter x levando em menos x quadrado, vai ser exatamente a simetria em relação ao y igual a menos x, que é este outro eixo aqui, né? Veja que se nós pegarmos este pedaço e refletirmos em relação a este eixo, nós vamos obter exatamente esta parte aqui, ok? Para nós obtermos, pessoal, esses valores aqui, este em particular vai ficar mais claro quando nós estudarmos a função inversa, tá? Mas veja, como tem a ver aí com a reta y igual a x, né? E aqui y igual a menos x, a ideia é a seguinte: para obtermos este caso aqui, nós trocamos na nossa função original o x por y e o y por x. E neste caso aqui nós trocamos o x por menos y e o y por menos x. E aí vai sair exatamente esta reflexão aqui, tá ok? Agora, se a reflexão for em torno de outro eixo, pessoal, como eu disse para vocês, nós ainda não temos matemática suficiente para trabalharmos aí com esse tipo de situação, tá ok? Então, por enquanto, são essas reflexões que eu gostaria de passar para vocês aí. Bom, um resumo que nós vimos aí em reflexão. A reflexão em torno do eixo x, nós substituímos aí f de x, nós construímos menos f de x, ok? Nós invertemos a função, e aí nós vamos refletir em relação ao eixo x. Reflexão em torno do eixo y, nós tomamos f de x e aí construímos f de menos x, né? Nós mudamos o sinal de x, nós fazemos, na verdade, nós fazemos x
trocamos x por menos x, na verdade. Fazemos x assumir o valor menos x. A reflexão em torno do eixo y igual a x, nós trocamos x por y e y por x, e aí vai ocorrer a reflexão. Isso aqui nós vamos estudar, pessoal, melhor quando nós estudarmos aí a função inversa, tá ok? Pois, na verdade, quando nós fazemos esse tipo de substituição aqui, eventualmente pode ser que nós não recaiamos numa função de fato. Vai ser apenas uma curva, né, que vai ser simétrica em relação a esta reta aqui, mas não necessariamente uma função, tá ok? Vai ter algumas condições aqui para que seja função inversa mesmo, tá? Reflexão em y igual a menos x, trocamos aí x por menos y e y por menos x, e aí vai ter a reflexão em torno do eixo y igual a menos x. Reflexão em outros eixos, como eu falei para vocês, nós não vamos trabalhar, pois de fato não faz parte aí do conteúdo do ensino médio e vocês não vão precisar desse assunto, tá ok? Bom, pessoal, para nós finalizarmos a aula de hoje, nós temos aqui os conceitos de função par e função ímpar. Bom, a função par, ela é definida da seguinte forma: quando f de x é igual a f de menos x para todo x, ok? Bom, como é que isso se mostra graficamente, a função par, né? Note que essa função, ela é uma função par primeiramente, né? Veja que f de menos x aqui vai ser menos x tudo ao quadrado, mas menos x ao quadrado é x ao quadrado, porque número negativo elevado ao quadrado vira positivo, né? Então nós temos menos x ao quadrado igual a x ao quadrado. Portanto, olha o que está acontecendo. Essa função, o f de x e o f de menos x sempre tem o mesmo valor. Portanto, a função par, ela é simétrica em relação ao eixo y, tá ok? Ela é simétrica, ou seja, é como se o eixo y fosse um espelho dessa função. Então é isso que acontece graficamente com a função par, tá ok? A função par, então, devido a esta característica, ela é simétrica, né, em relação ao eixo y, ok? E a função ímpar, por sua vez, ela é definida como f de x igual a menos f de menos x. Então, em vez de ser f de x igual a f de menos x, f de x é menos f de menos x, o oposto, né? Nós, como exemplo, aqui vamos dar a função simples, né? F de x igual a x, função do primeiro grau, né? Nós temos este gráfico. Olha o que está acontecendo com f de x aqui. F de x está dando esse valor aqui em cima. E f de menos x dá exatamente o menos x, né? Menos x. Portanto, observe que f de menos x dá menos x, mas menos x é exatamente o oposto do f de x, tá ok? Portanto, essa função ela é ímpar. E olha o que acontece com a função ímpar. Existe uma simetria em relação à origem, tá ok? Então nós temos aqui a origem, então ela é simétrica em relação à origem. Existe uma simetria aqui em relação a esta origem, tá ok? Então essa é a propriedade geométrica da função ímpar. Então aqui também tem relação aí com transformações e funções. Bom, pessoal, muito assunto nós vimos na aula de hoje, né? Muita teoria, mas fiquem tranquilos, à medida que nós formos caminhando com novas aulas aí, vou sempre voltar a falar desses conceitos para vocês e isso aqui vai ficando natural à medida que o tempo for passando, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal, a aula de hoje vai ficar por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!